Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um bate-papo super informal aqui do Collab Golf Summit. Se você é jovem como nós, como eu e esse rapaz que está aqui, você vai curtir esse negócio, você vai compartilhar, você vai comentar, você vai colocar, fazer uma selfie aqui, dá um legal assim, pra gente fazer uma selfie para as redes sociais. E você vai publicar e vai dizer, todo mundo tem que ver essas conversas maravilhosas, esse conteúdo maravilhoso que está no Collab Golf Summit. Inclusive, tem uma coisa, enquanto você está vendo esse vídeo, neste momento, eu e este rapaz estamos dormindo juntos em Las Vegas, num maior evento de tecnologia em nuvem do mundo. E eu queria aqui introduzir meu querido amigo, grande Augusto Henriques, também conhecido como Guto. Tudo bem? Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. É sempre um prazer. Gutinho, 4 anos e... 4 anos e 3 meses, 4 meses aí. De Collab. Quantos anos de tecnologia? Vai. 12, 13 anos na Vera. Profissionalmente? Profissionalmente, mas já arranhava um pouquinho antes disso, mas uns 12 anos aí já. De tecnologia. Vamos fazer aqui um passado. Tem uma coisa que quem está assistindo a gente aqui, para todo mundo saber, existe, e aí eu já falei isso algumas vezes entre a gente, talvez em reuniões internas. Guto é o diretor de tecnologia do Collab, o CTO do Collab, e eu falo isso porque é uma verdade. Existe um Collab pré-Guto e um Collab pós-Guto, do ponto de vista de entrega de produto, de profundidade de tecnologia, de qualidade da tecnologia da gente. Isso tem muito a ver com a sua mão, com a sua gestão como um todo, sua visão de tecnologia. E aí eu queria puxar, Gutinho, lá para o começo. Tu disseste 12 anos de tecnologia como profissional, assim. Cara, como é que tu fosse bater em tecnologia? Como é que é a tua história, assim? Cara, Parênteses, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Não, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Nem entrevista de emprego, exatamente. Assim, eu acho que a minha vinda com tecnologia veio muito da minha mãe, que minha mãe tinha a escola de tecnologia ali do bairro, que era Microlins, na época. Mesmo? Sim. E aí a minha mãe falou assim, eu quero um site. Aí eu falei pra minha mãe, se você me pagar o curso, eu faço um site pra você. E foi o pior site que eu já vi na vida, não é nem o que eu fiz, é o que eu já vi na vida. E ela tinha uma pequena confecção e ela falou assim pra mim, eu pago o curso pra você e você faz um site. E aí na época eu falei, nossa, mano, é legal programar, aprendi a programar ali. Quantos anos tu tinha? 12, 13 anos. Menino, comecei a programar, criança. Comecei a programar, eu falei, beleza. Entendi como é que programava. Não eram umas linguagens de programação muito densas, não tinha back-end, naquela época não tinha muito disso, os sites eram HTML e CSS purão, então era uma coisa muito simples só para você mostrar a sua empresa. Era basicamente um front, né? Era só o front. E aí era disso que minha mãe precisava, ela precisava de um showroom com as fotos dela, ali um formulário para contato e acabou. E aí quando teve esse negócio de formulário para contato, foi quando eu comecei a pegar umas linguagens mais diferentes, eu falei, nossa, eu preciso mandar um e-mail, sei que a pessoa abre o Outlook dela. E aí, isso ficou uns anos, eu só fazendo umas brincadeirinhas ali em sitezinhos. Vinha um amigo e falava, não, eu vou fazer um site para você, não sei o quê. E acabava treinando muito aquilo no código. E aí eu nunca pensei que eu podia viver disso. Para mim era muito mais um hobby, uma brincadeira. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de fazer sketch, enfim. E aí eu fazia muito sketch de coisa, caneca, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, eu vou fazer design. Só que não era qualquer design, era design de produto que eu queria fazer. E logo no começo da faculdade, no primeiro semestre, eu falei, mano, não é bem isso que vai acontecer na minha vida. Porque quando eu comecei a ter conceitos de produto na faculdade, e a minha faculdade ela foi uma faculdade de produto muito mais conceitual do que de fato eu ficar desenhando, então eu aprendi o conceito de design thinking, design de serviço, design aplicado a negócios dentro da faculdade. Eu falei, eu tenho um superpoder, que eu entendo de design e negócios, né, design de serviços, e eu sei programar. Então, se eu juntar as duas coisas aqui, dá um... Isso aqui, o programar, tu continuava programando? Continuava como um hobby. Tá. Mas aí, tipo, logo no... Acho que no
final do primeiro ano, no segundo ano da faculdade, eu consigo um estágio de web designer. Tá. E aí foi quando eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer na vida. Era por aí que você juntava esses dois mundos. Exato, exatamente. Eu comecei a trabalhar numa empresa que ela fazia convite de casamento, mas aí eu conversando com o dono, eu era muito próximo do dono, e aí a gente começou a fazer alguns experimentos na web ali para a pessoa criar o seu próprio convite no site. Então eu já conseguia botar a mão num padrão mais criacional, então foi muito divertido. Eu falei, pô, é para aqui que eu quero seguir. Terminei a faculdade e aí só foi mexendo basicamente com desenvolvimento no web que eu fui seguindo a carreira mesmo. Dali eu saí de onde eu estava, fui para algumas outras empresas criar um site de e-commerce, aí já era um pouco mais, já era trabalho mesmo. E aí eu coordenei uma criação de um e-commerce de uma empresa pequenininha, mas foi do zero. Dali eu saí para uma empresa chamada Trend2B, que ela tinha um software, e aí foi a primeira vez, quando eu tinha uns 18, 19 anos, acho que um pouquinho mais, uns 21 anos, eu comecei a trabalhar com, não site, mas desenvolvimento de software na web. Tá. E aí foi quando começou o cliente precisa de um relatório, precisa mexer com um banco de dados, e ali eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento como fazia esse desenvolvimento de software mesmo. E aí foi quando eu conheci a AWS. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso daqui? Foi quando eu comecei a entender que... Peraí, isso aí deve ter quantos anos, Guto? Uns 10 anos? 10 anos. Não, um pouquinho menos. Uns 8, uns 7, 8 anos por aí. E aí eu falei, beleza, é assim que existe esse negócio aqui chamado cloud, que é onde tudo acontece, e eles têm serviços, e eles já têm meio caminho andado para mim, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar um pouco disso daí, nessa empresa Trend, e eu falei, beleza, eu acho que eu quero mais. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre arquitetura, comecei a estudar novas linguagens, novos bancos de dados, e isso não ficou só voltado na parte de desenvolvimento, mas aí comecei a entender um pouco mais de infra, comecei a entender um pouco mais do ecossistema inteiro de tecnologia. E aí quando eu já estava bem robusto de entender todo esse esquema de tecnologia, eu falei, beleza, eu quero um time. E eu quero ver como eu me lido com pessoas. Não só, porque assim, eu trabalhava muito com pares ali na tecnologia e assim, era muito frio, era muito máquina. E na minha opinião, eu falei, pô, eu acho que tem um componente aqui de tecnologia que dá pra gente ser mais divertido trabalhar com tecnologia, ter essa questão mais leve e ao mesmo tempo entregar um negócio legal. Foi aí que eu mudei para uma empresa chamada DB Server, que ela é uma consultoria e ela prestava consultoria para vários clientes. Esses clientes, dois deles bem grandes, são Klabin e Carrefour, que eu atuei. Na Klabin, eu cuidava de um grupo de uns 8 desenvolvedores. E aí foi quando eu comecei a falar, pô, eu consigo liderar essa galera de uma forma simples e a gente entregando um negócio bem legal. Basicamente, a gente fazia grandes POCs e eram umas coisas muito loucas, desde entender que com imagem de drone, fazer análise de imagem de drone para entender que macacos comiam brotinho da árvore porque ela bifurcava, até a gente fazer até a gente fazer sequenciamento de listagem de sequenciamento genético dos pinheiros de Telêmaco Borba. Tinha umas coisas muito loucas. Meu Deus do céu. E aí a gente entrava nessas piras de cientista louco, de fazer umas coisas bem complexas. E aí a gente falava, meu Deus, a gente consegue fazer isso, a gente conseguia ter dado, a gente tinha uma equipe bem legal de dados que cuidava de toda a parte não só de engenharia, né, para estruturar os dados, mas de ciência também, desses dados, tudo dentro da AWS, e aí foi quando eu tive a certeza, falei, beleza, eu consigo, eu sei gerenciar essa galera, eu sei fazer as coisas, eu colocava na minha cabeça que se a gente conseguia pegar a imagem de drone para saber que macacos comiam o brotinho da árvore, eu consigo fazer qualquer coisa. E aí foi quando eu falei, beleza, mas tem um ponto, tinha uma fagulha na minha mente que me incomodava muito, que era, eu estou só ajudando mais uma empresa, eu não tô usando todo esse conhecimento que eu adquiri durante 12 anos para fazer alguma coisa boa para alguém. E aí foi quando o Colab apareceu na minha frente. A gente vai entrar ali porque eu me lembro claramente do dia que a gente se falou pela primeira vez e, enfim, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que tu tem uma coisa, Guto, que eu acho muito legal.
Aqui no Collab Golf Summit, inclusive, eu tenho duas conversas muito interessantes com duas pessoas, que uma é Tabata Amaral e a outra é Washington Bonfim. E que eles têm uma coisa complexa, cada um do seu jeito, e que tu também tem, que é dois mundos diferentes. Com Tabata Amaral, uma das coisas que ela fala, ela nasceu e foi criada numa ocupação aqui em São Paulo, extremamente pobre, e ao mesmo tempo, por ter tido muita oportunidade em educação, ela viveu um outro mundo através de bolsas de estudo e um mundo rico também de São Paulo. E ela tem isso nela, e ela acha que isso faz grande diferença na vida dela. Ela foi estudar, teoricamente, a melhor universidade do mundo, que é Harvard, e ela tinha que ser babysitter para poder pagar as contas e mandar dinheiro. Isso é Tabata. Vai para o Washington Bonfim. O Washington Bonfim é secretário de planejamento do governo do Piauí, hoje num governador do PT, que é Rafael Fonteles, um cara brilhante e tal, e ele foi secretário de planejamento de Teresina na gestão de Firmino Filho, que era um prefeito do PSDB. Então, Tabata, rico e pobre, Washington, PT e PSDB, e visões do mundo, e tu tem uma pegada que eu adoro essas pessoas, eu adoro isso assim, que são duas coisas muito diferentes, que é uma linha muito cara, assim, a profundidade de tecnologia e a capacidade matemática, o lado engenharia, lógica, tu tem isso muito forte. E ao mesmo tempo, tu fosse fazer design na faculdade, tu tem uma pegada de comunicação, de desenho e de pessoas, assim, de a gente se gostar como brother, de amigo, não é um cara de tecnologia, que também, estereotipando o cara de tecnologia, você é a prova de que nem todo mundo é assim, mas é o cara mais frio, é o cara mais... Exato, e eu sentia bastante disso. Eu até brincava pra galera que eu era o único programador que fazia humanas na faculdade. E aí todo mundo fazendo análise de sistemas. Eu não acho que essas faculdades, elas briguem elas sejam antítese do design. Eu acho que elas têm, tipo... Poxa, se a gente for ver dentro do time do Collab, muitas pessoas são formadas ou estão se formando em análise, desenvolvimento, ciência da tecnologia, engenharia da computação, enfim. E eu acho que elas são muito uma base lógica para a gente precisar, mas eu sempre penso que dentro do avião, entre lógica e parte humana, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre as duas coisas. E o que eu acho é, o teu natural é a lógica. Vou dizer assim, tipo, cara, se tu fosse ter estudado na faculdade isso aqui, talvez tu faltasse um pouco disso aqui. E aí deu essa balanceada. Exato. Né? E aí, tipo, quando eu falo, beleza, quando eu estou fazendo alguma função dentro do Collab, pensando em alguma arquitetura com a nossa diretora do produto, a Lara, eu penso, poxa, eu não só preciso fazer para isso daqui parar de pé, ou para isso aqui ser performático, ou isso daqui, enfim, ter uma excelência tecnológica. Mas eu sei que tem pessoas que vão usar aquilo e eu super entendo o que a gente está fazendo quando a pessoa está usando aquilo que a gente está criando, o impacto que aquilo acaba tendo na pessoa, na sociedade que a gente está propondo fazer alguma mudança. E aí, voltando um pouquinho a falar do porquê do Collab, tipo, nesse momento que eu estava nesses laboratórios, eu falava, não, eu quero impactar positivamente a vida de pelo menos 1 milhão de pessoas. Uhum. Eu não tinha ideia que eu faria... Parabéns, você já fez. Eu não tinha ideia que no Collab eu faria isso tão rápido. Tipo, eu falava, beleza, até meus 35 anos ali, eu quero estar impactando positivamente com tecnologia, né? Porque era a veia de estudo que eu tinha. Eu queria estar impactando positivamente pelo menos 1 milhão de pessoas. Eu não tenho dúvida que a gente impacta bem mais do que isso hoje em dia. E é muito doido ver que a tecnologia acaba proporcionando isso. E aí eu vejo um valor, sim. Eu ainda, mais uma vez, eu ainda quero entrar em Collab especificamente, mas estamos, neste momento, no reInvent, o maior evento de tecnologia em nuvem do mundo, em Las Vegas. A gente não está porque a gente está aqui em São Paulo no Collab. Mas no dia que esse vídeo está passando, a gente está, que é daqui a pouco. Não é a tua primeira vez no reInvent, é a minha primeira vez no reInvent. Já saí muito do país, muito para os Estados Unidos, para tecnologia, investimentos e coisas do tipo. Mas não é a tua primeira vez no reInvent. O que é que a AWS, e aí tu falasse aqui muito naturalmente, assim, apesar da AWS ser nossa apoiadora no evento,
Tem zero, tá zero querendo fazer propaganda, sei lá, mas o porquê? Quando é que a AWS, quando é que nuvem, quando é que o Reinvent entra na tua vida? Eu acho que logo quando eu vou para essa empresa, essa Trend2B, a dona da empresa, eu também era bem próximo dela, e ela me deu uma oportunidade muito grande que a estrutura de tecnologia que ela estava montando era relativamente nova. Então ela me deu uma oportunidade de falar, eu quero que você vá e aprende, se vira, aprende o máximo que der para o produto que a gente tem. E eu falei, pô, sensacional. E aí eu lembro que eu tinha acabado de tirar o passaporte, assim, isso faz uns 8 anos, uns 7, 8 anos. Eu tinha acabado de tirar o passaporte e aí eu falei, vai ter um evento da AWS. A AWS, a gente usa a AWS aqui e tal. Mas na época, a AWS para mim era muito mais um meio que eu tinha para subir os meus códigos, era só mais um servidor ali. E eu não tinha uma visão de organização, de apoio que eles davam. Então, a primeira vez que eu vou no Reinvent é isso. Eu falo, tem esse evento, vai custar tanto, é em dólar, não sei o quê. Há 7, 8 anos atrás era um pouquinho mais de boa, mas basicamente eu falei, eu acho que seria interessante. Ela falou, tá bom, vai. E eu nunca tinha viajado sozinho na minha vida. Eu namorava com a Mari ainda, com a minha esposa, e eu nunca tinha viajado sequer sozinho, e ela falou, tá, vai pra Vegas aí, se vira. Só de leve Las Vegas, né? De leve. Só pra começar. E aí eu lembro que beleza, fui, e quando eu cheguei no Reinvent, eu falei, não, mano, isso daqui é outra pegada, não faz, não... Eu parei, eu já tinha ido em muitos eventos, até summits que tinham aqui no Brasil, mas quando eu cheguei lá e eu vi que era um evento bem técnico, para pessoas técnicas, mas que com uma linguagem tão simples da galera se conversar entre si, e que eu estava entendendo tudo que a galera estava falando, porque era um meio, era o ecossistema que eu estava inserido, eu falei, nossa, mano, isso daqui é muito legal. E aí no Reinvent eles têm uns booths, eles têm uns stands da própria AWS que eles conseguem te dar dicas, te dar uma consultoria, tem arquitetos da AWS que eles conseguem te dar uma mini consultoria do seu produto ali na hora. E aí eu lembro que eu mostrei a nossa arquitetura era bem simples, era uma coisinha bem banco, front, back, só isso. Eu mostrei isso para eles e eu acho que eu devo ter conversado 1 hora e meia com um arquiteto de lá. E quando eu botei o pé no Brasil, eu falei, a gente precisa pivotar o produto para isso daqui. A dona da empresa comprou a ideia, a gente pivotou e a gente economizou, tipo, uma grana gigantesca, porque o framework que a gente usava foi descontinuado no ano seguinte. E foi o que o cara falou, ele falou, muda porque o framework que vocês estão usando vai ser descontinuado, não sei o quê. Então, tipo, foi para essa primeira vez, foi crucial, por exemplo, para o negócio que eu tava, para que eu conseguisse trazer, com a visão de arquitetos que eram muito mais inteligentes do que eu, uma economia e uma modernização dentro da aplicação que eu estava fazendo daquele momento. E aí, toda vez que eu ia para o Reinvent, aí quando eu mudei para a Trend2B, eles também tinham um programa que eles mandavam os arquitetos e mandavam os desenvolvedores para o Reinvent, a gente sempre trazia alguma coisa nova de serviço que a AWS estava fazendo. Então, ou era um serviço novo que a AWS estava lançando, era um SageMaker para você fazer inteligência artificial. Nossa, quando teve o boom de inteligência artificial, teve muito serviço que a AWS... E não esse boom que a gente está tendo agora de IA generativa, mas um boom anterior de Machine Learning mesmo, Deep Learning. A AWS já estava com serviços bem robustos para apoiar a galera. E aí, falando de AWS, eu acho que eu vejo isso. Eu vejo ela como uma grande organização que ela está possibilitando você não precisar reinventar a roda toda vez, você conseguir usar muito o serviço deles de uma forma muito fácil, com um custo legal, com um custo ok, e que funciona. Eu não consigo pensar em outra palavra que não seja em inglês, que é enabler. É né? isso, tipo, exato, uma exato, capacitadora, sei lá, total. Total. E hoje a gente, a AWS, total nesse sentido, assim, né? Infra, sim, estrutura, depois eu acho que a gente entra um pouco mais, se aprofundando, do ponto de vista mais tecnológico, técnico mesmo. Mas aí, Gutinho, estamos em junho, talvez? Junho, julho de 2020. Sim. Pandemia rolando. Pandemia rolando. Pandemia rolando. A gente tinha uma pessoa que trabalhava no nosso RH. O Colab estava procurando uma pessoa para ser diretor de tecnologia. E
E aí eu me lembro, Ana Simini, pô, gente boa, adoro ela. Foi uma pessoa que passou de recursos humanos na gente, bem legal, assim. E ela me liga numa sexta-feira e diz, achei um cara aqui, que eu acho que é ele, eu acho que você vai gostar dele. Sexta-feira à noite, eu estava chegando em casa, e aí eu não lembro o que eu tinha ido fazer fora de casa, porque era pandemia, era uma coisa rara você sair de casa, né? Eu não lembro o que era. Mas eu estava chegando em casa, e aí ela diz, esse cara você vai gostar de falar. Pode falar com ele agora? Eu disse, topo, sexta-feira, 7 horas da noite, bora. E aí, sei lá, 15 minutos depois eu estava em casa, a gente se conecta, entra, e aí foi meio que amor à primeira vista, assim, né? Tipo qual era o desafio do Colab na época? A gente sempre, desde que o Colab nasceu, ele tem, tipo, não sei se dá para ver no vídeo, mas tem um monte de prêmio mundial, um monte de coisa. A gente teve sempre um reconhecimento muito grande do ponto de vista de negócio, de uma visão de produto diferente de tudo. Muito premiado, reconhecido, a gente com contrato já investimentos de fundos de investimento nacionais e internacionais, mas naturalmente, como toda empresa precisa se renovar e pensar tudo do zero, e eu vinha muito numa pegada assim a gente precisa de duas coisas em tecnologia. Uma é uma capacidade, assim, eu quero alguém que seja muito, mas muito bom tecnicamente, eu quero ter um produto incrível agora, e eu quero ter, ao mesmo tempo, que essa pessoa ela tenha uma capacidade de lidar com pessoas e ser humana e, enfim, ter a profundidade que foi por onde a gente começou um pouco o papo da gente. E aí a gente se conecta, entra num bate-papo, e aí, como foi para tu aquilo ali? Foi de sopetão, eu começo, que eu não estava esperando. Eu lembro da Ana, pessoa sensacional. Ela me liga e fala, o nosso CEO quer conversar com você, topa? E eu tinha acabado de sair do banho. Eu falei, topo, vamos! E aí eu lembro que o meu computador na época, como a gente estava na pandemia, eu usava muito o computador no trabalho, que era um workstation, e eu tinha deixado o computador lá e eu comecei a usar o meu pessoal. Meu computador não tinha câmera, estava zero preparado para um home office. Não foi. Foi porque a minha esposa ainda falou, você vai entrar com o seu, você tem que entrar de câmera e você senta reto, porque você senta todo torto, você senta reto para falar com ele, não sei o que. Eu falei, tá bom, beleza. E aí eu lembro que eu comecei a conversa muito duro, muito formal, mas aí, tipo, conforme a gente foi conversando, eu falei, tá bom, tô em casa já. E aí, tipo, eu acho que rolou mais uma conversa, um bate-papo, onde a gente pôde se ver melhor ali dos dois lados, acho que foi bem legal. Tem uma coisa que, para quem está assistindo, assim, a gente lida com gestão pública, então, hoje, nesse dia aqui no escritório, eu estava uma pessoa de um governo do estado, que é mais formal, mas, estamos de camiseta, então, sim. E assim é a vida, né? Pra gente, assim, a gente se vê como ponte, inclusive, eu acho que nesse olhar também de não deixar informal do ponto de vista negativo, mas humano, no fim das contas. Mas aí, Guto, a gente chega ali, a gente conversa e tu lembra do desafio, assim, qual era o desafio do Colab naquele momento, do ponto de vista de tecnologia mesmo, assim, de pensar arquitetura? Quando eu cheguei no Colab, eu fiz um assessment ali, eu lembro que a gente só tinha o André, basicamente ali para poder me ajudar um pouco no que eu estava entendendo. E quando eu conversei com ele, eu vi que o Colab tinha já uma estrutura bem sólida. Uhum. A arquitetura estava muito bem pensada e funcionava muito bem. Só que eu percebi que, baseado na nossa conversa, ele não ia escalar vertiginosamente. Uhum. Ele precisava ter um enabler, ele precisava estar habilitado para que a gente pudesse crescer ele, para a gente pudesse expandir drasticamente para todos os lados. E foi aí que a gente decidiu reescrever o aplicativo inteiro da gente. A gente começou por aí, né? Sim. E eu me lembro disso, assim, eu me lembro que nessa primeira conversa, à noite, a gente não era nem contratado nada, e aí para quem não sabe, Colab é uma super plataforma de gestão que está por trás, mas a gente nasceu muito como o aplicativo. Sim. E eu me lembro da gente conversar sobre isso logo de cara, que era assim, se a gente vai fazer agora um novo momento de Colab como um todo,
tem que nascer no aplicativo. O aplicativo tem que começar a ser diferente. Na época, o aplicativo era a face do Colab, então eu acho que foi bem assertivo a gente começar por ele. E a gente falou, beleza, a gente tinha desenvolvedores Android, tinha desenvolvedores iOS, mas a gente falou, beleza, existe essa coisa que está todo mundo aqui falando sobre, chamada Flutter, que talvez é interessante. E eu já tinha usado o Flutter tanto no Carrefour quanto na Klabin, por exemplo. E era muito interessante que ele se adaptava muito bem a essas mudanças muito grandes. Foi aí também que eu comecei a entender que a realidade de governo é uma realidade bem mutável e que precisava responder bem, que a parte de tecnologia precisava responder bem a essas mudanças, a particularidades muito grandes de cada cliente. E acho que a gente escolher Flutter para o nosso aplicativo, para ter uma visão híbrida dele, foi bem interessante, foi bem assertiva. E aí, quando a gente termina de desenvolver ele, a gente coloca várias coisas mais modernas de tecnologia em cima dele, tem tanto de login, quanto de responsividade, quanto de push, enfim. Eu lembro que a gente tem uma conversa que ficou bem marcado para mim, que falou assim, tá, o Colab não pode mais ser só zeladoria. Eu vou fazer, para quem está assistindo, eu vou fazer esse parêntese aqui, que é assim, Colab nasce com uma intenção muito boa de ser uma ponte entre cidadãos e governos. Tinha uma intenção boa, conhecia muita gente boa na gestão pública, isso é 2012, com uma ideia começa a surgir, 2013 é quando vira um produto efetivamente, mas tem muita gente boa na gestão pública, o cidadão quer participar do governo. Isso ficou bem evidente na jornada de junho, depois lá de 2013, né? Mas esse pensamento já vinha anterior. E aí, era assim, a gente quer que as pessoas possam participar, vai estudar Grécia Antiga, Ágoras e o cidadão participando e tal. Mas a gente olhava e dizia assim, primeiro tem que ter uma grande utilidade. E a primeira utilidade, e a gente queria fazer conexão com a prefeitura, era o que é que vai ter? Começo de smartphone, celular tendo foto localização. GPS. Então a gente olha e diz, não, a prefeitura tapa buraco, troca lâmpada, faz poda de árvore, não sei o quê, então vamos trazer esse lado de zeladoria urbana para dentro do Colab como uma utilidade para o cidadão começar a usar e que depois a gente vai levar isso para dentro da prefeitura, para dentro da gestão pública e também vai a gestão pública consultar a população então para tomar a decisão e fazer esse trabalho de uma democracia mais participativa, mais direta e por aí vai. E o Colab foi muito reconhecido e utilizado por cidades do país inteiro como essa ferramenta de zeladoria urbana. Passa-se o tempo, e eu até falo do lado pessoal mesmo, muito bem intencionado, acredito eu, pelo menos, eu acho que eu era, e eu acho que eu continuo sendo, mas, classe média, alta, sabe, nunca usei a educação pública, efetivamente, a saúde pública, como a grande maioria da classe média alta brasileira, né? Apesar de ser de Recife, lá estava assim, a desigualdade lá é maior ainda. Mas achava que prefeitura tapa buraco, troca lâmpada. Passa, corta, sei lá, 1 ano de Colab, 2 anos de Colab já funcionando e tal. A gente vê que a gente precisa deixar de ser só zeladoria urbana, mas a gente precisa ajudar o cidadão a pessoa que está no posto de saúde, ou na fila do posto de saúde. Tem que ajudar a colocar as crianças na creche, a usar a educação pública, a população a ter acesso à educação pública, a população ter acesso à saúde, à assistência social. E aí vou entrar até numa linha que eu converso muito com fundos de investimento de impacto social. 70% da população só tem acesso à saúde pela saúde pública. 80% da educação brasileira é pública. A gente tem algumas dezenas de milhões de pessoas sendo beneficiadas pela assistência social. É aí que o governo faz a maior diferença na vida das pessoas. E aí, do ponto de vista de tecnologia, a gente era muito preso à história, né, a um aplicativo de zeladoria urbana. Para quem conhece o Colab de lá atrás, tem muita gente que também chega para a gente, vocês são uma ferramenta de zeladoria urbana? Não. A gente é também hoje uma ferramenta de zeladoria urbana, mas a gente é uma ferramenta de saúde, de educação, de assistência social, é muito louco enquanto a gente se aprofunda como uma ferramenta multissetorial dentro do governo, dentro de uma prefeitura ou de um governo estadual, ao mesmo tempo trazendo essa parte de participação, e também o que era um aplicativo deixa de ser um aplicativo, vira uma multicanalidade, então a tecnologia tem que ser capaz de fazer um aplicativo que antes era Android e iOS, vira Flutter para poder virar os dois,
também tem que estar num chatbot de WhatsApp, também tem que estar num portal web, também tem que estar em ferramentas de totem, e ao mesmo tempo como é que a gente cria essa capacidade por trás. Então o meu parênteses é longo sobre, mas é porque grande parte dessa... A dor existia, mas como transformar isso em tecnologia era um grande desafio. Para a galera de tecnologia que está assistindo a gente, vocês vão entender bem. Quando o Maia traz isso para mim, que fala, beleza, a gente não pode ser só mais zeladoria, a gente precisa ter esse braço de saúde, esse braço de educação, esse braço de saneamento básico, enfim. A gente entende que quando eu estou escrevendo minha função lá no código, eu vou resolver o problema de alguma coisa, eu não preciso resolver o problema só daquela coisa, mas eu tendo a escrever algo que seja mais generalista e eu possa resolver qualquer tipo de problema. E aí é quando a gente começa a pensar de novo, e eu acho que esse foi um grande trabalho durante o meu segundo ano do Colab, que foi reescrever as arquiteturas para elas serem possibilitadoras, enablers, né, que a gente está falando, de a gente colocar qualquer serviço para dentro. Da gente entender, como é que eu faço uma arquitetura com um banco descentralizado, com um microserviço, que eu não preciso ficar preso a um único conceito, mas que qualquer conceito de política pública possa ser introduzido no código sem que eu precise ficar... beleza, agora temos um serviço de saúde, deixa eu codar o serviço de saúde. Agora deixa eu desenvolver o serviço de educação, deixa eu codar o serviço de educação. O que eu acho que, lembrando aqui, assim, a gente tem um momento em que a gente diz, beleza, para frente vai, no aplicativo estava pronto, para trás... Exatamente. A gente conseguia mostrar, então a gente tinha alguns experimentos de no nosso back-end a gente começar a descentralizar. E no front, ali no Flutter, como é muito simples no Flutter a gente conseguir criar vários módulos, a gente integrar com parceiros, ou então a gente integrar com esses próprios backends descentralizados que a gente tinha, para conseguir dar outras experiências que não só a zeladoria, mas a gente queria mais. Não, ainda era um collab, vamos lá, ainda era um collab muito app, né? Sim, muito era aplicativo muito apenas, não tinha WhatsApp, web era mais presa, inclusive era mais quadrada, não tinha totem, não tinha, sei lá, a multicanalidade era app. Sim. Android e iOS, ponto. E aí quando a gente ia falar, e aí a gente começa a reescrever toda a plataforma de gestão, que é a plataforma que o governo, o cliente da gente, a prefeitura utiliza, para que, e aí já tinha, obviamente, a plataforma que conecta com o zeladoria urbana, mas a gente começa a se deparar com um problema que eu me lembro da gente fazendo um negócio que prefeituras, a gente vai além de zeladoria. Qual é o serviço que você quer? E a gente já com a equipe de design de serviço interno começa, a gente fez primeiro na pandemia agendamento de vacina, que era com uma empresa parceira terceira, o back-end. Aí depois a gente começa... algumas coisas de assistência social. A gente começou a experimentar a segunda via de IPTU, segunda via de ITBI, segunda via de pagamentos de tributos ali por dentro do app. Que era conectado a sistemas terceiros também. Exato. Nesse caso era uma prefeitura parceira nossa, que eles já tinham um núcleo de tecnologia dentro da prefeitura e eles tinham as APIs já todas expostas. Então a gente podia experimentar essas APIs deles dentro do próprio app. Então o app conectando direto nessas APIs, o que foi muito maravilhoso para a gente entender que fala, beleza, tem um caminho e esse caminho faz sentido. E aí eu me lembro que a gente começa a ter que desenvolver esses back-ends. Sim. E aí eu me lembro da época, assim, das conversas da gente, e aí eu disse, não dá, bicho. Exato, eu pensei, a gente vai ficar louco, porque cada prefeitura, como eu disse, cada prefeitura tem a sua realidade, cada prefeitura tem suas regras e... beleza, a saúde daqui não vai ser a mesma coisa que a saúde dessa outra entidade. E a gente falou, a gente vai ficar louco se a gente tentar fazer tudo. Vamos fazer algo que por si só já tenha todas as regras. Também, contextualizando. No Colab, basicamente, então vou pegar o exemplo de um serviço de zeladoria urbana, o cidadão publicou, ou a própria pessoa da prefeitura foi lá e cadastrou aquela demanda,
internamente, isso chega numa equipe, a equipe encaminha para uma outra equipe, que pode ser encaminhado para outra e tal, isso entra em atendimento, isso é resolvido e aquilo ali é fechado, solucionado, todo aquele processo interno, todas as demandas internas, toda a troca interna está ali, toda a troca externa, ou seja, tudo que foi para o cidadão está ali também. Mas isso não se aplica a todo e qualquer serviço digital. Exato. Isso não se aplica, sei lá, a matricular a criança na creche, ou não se aplica a agendar Ou gestão do lixo daquela cidade. Não se aplica a outras coisas. E aí eu me lembro da gente começar a conversar para, tá bom, então, já que não dá para a gente sair desenvolvendo esses back-ends todos na mão, quer dizer, que dá, mas a gente só vai ter precisar de 1000 pessoas aqui dentro para poder fazer. A gente vai enlouquecer antes disso. Mas como é que a gente faz? E aí tu é que fala um negócio que eu acho muito massa, que a gente precisa virar uma fábrica de Lego. Exato. Explica. De novo, pessoal de tecnologia que está me ouvindo. E até acho que é o pessoal de não tecnologia. Então, tem nada a ver com tecnologia. Nesse caso, não tem nada a ver com tecnologia, tecnologia. de fato. Que é assim, a gente queria... se você vê um Lego, você não tem a forma perfeita na hora. Você vai ter muitas peças que você vai poder criar um carrinho, um barquinho, ou qualquer outra coisa. Uma casa, um prédio, um avião. Exato. E aí a gente falou, beleza, ao invés da gente criar cada serviço, cada casinha, cada prédio, cada barquinho para as prefeituras, a gente consegue dar um apoio muito capacitado do Colab de soluções para governo, junto com a plataforma, com essas pecinhas de Lego, para que a prefeitura ou qualquer outra entidade possa montar junto com o Colab o serviço que ele precisa. E aí esse clique foi, beleza, a gente não precisa fazer os serviços, a gente precisa dar os habilitadores, criar as pecinhas para que as políticas públicas sejam feitas através do Colab. E acho que esse clique foi o conceito de tecnologia que norteou toda a arquitetura, da gente pensar em, beleza, eu não vou ser uma arquitetura monolítica, eu vou fazer microserviço, eu vou ter bancos descentralizados como Mongo, Cassandra, para eu poder fazer cruzamentos mais caóticos ali no dia a dia e permitir que, mas qual que é a regra? A gente falou, a regra é não termos uma regra chumbada. E aí permitir que o usuário faça seus próprios fluxos, pergunte o que ele quiser para o usuário, crie seus próprios fluxos internos, faça suas assinaturas. Então, acho que o grande gatilho dessa mudança do Colab, ela começou, e é interessante ver como ela começou, que ela começou justamente do lado de experimentar se isso ia dar certo, como isso ia dar certo, até virar e falar, beleza, temos um caminho, temos um plano. E eu lembro muito bem que a gente estava começando a fazer aquilo, a gente estava rascunhando como ia ser o front, como ia ser as regras do back. E eu lembro que você chega para mim e fala, eu mostrei isso para uma pessoa e a pessoa pirou. Aí eu falei, beleza, estamos no caminho certo então. Então eu acho que isso foi bem legal de ver, que claramente, foi um processo longo, mas claramente você conseguiu ver o processo de evolução da ideia. Ô Guto, acho que a grande parte das pessoas que estão assistindo aqui, elas não são necessariamente de tecnologia, têm noções ou não, mas eu acho que, e aí a gente tem falado muito de AWS enquanto habilitadora para desenvolvimento de tecnologia, e eu vou dizer que o Colab, que eu conheço em 11 anos de vida lidando com tecnologia para governo, rodando o mundo inteiro, eu sou suspeito para falar porque estou aqui no Colab, né? Mas acho que a gente é hoje uma grande ferramenta habilitadora de políticas públicas, assim, com certeza, com a qualidade, com a capacidade, uma profundidade legal, uma ferramenta, enfim, quem quiser depois pode entrar em contato com a gente e a gente se aprofunda mais, né? Sobre o tema, assim. Mas a gente então consegue criar uma ferramenta no code, né? Sem precisar. A gente não precisa dos 1000 desenvolvedores, a gente tem ali a própria pessoa de negócios ou do cliente da gente, ele consegue desenhar fluxos tanto para o que vai para o cidadão nessa multicanalidade, quanto qual vai ser o fluxo interno, quais são os efeitos que cada etapa vai seguir, a assinatura eletrônica, o secretário precisa fazer um despacho, o ofício tem todo que a gente brinca, né? Tipo, processo administrativo eletrônico, que por aí são grandes
negócios para a gente é uma feature, né? A gente é um pedacinho dali, assim. Mas talvez o primeiro grande passo, então, nesses últimos tempos, tenha sido dar ao cliente a capacidade de desenhar sozinho, sim, apertar em meia dúzia de botões e ele está disponível no WhatsApp, está disponível no web, está disponível no aplicativo, no Totem, por aí vai. Parar de usar tanto papel na prefeitura. Eu lembro muito um dia que a gente vai na prefeitura e a gente entra no elevador e entra junto com a gente uma pessoa com carrinho, aqueles carrinhos de levar, cheio de papel. E a gente fala, o que é isso? É processo. Eu falei, meu Deus. Aí isso daqui, pra mim, eu falei, o que a gente estava fazendo naquela época era matar todo aquele monte de papel para deixar a própria prefeitura, exatamente como você falou, fazer seus próprios fluxos. Uma coisa, falando tecnicamente, assim, o que é que tem por trás de mais dessa ferramenta? Tudo assim, um pouco de banco de dados, assim, mas tecnicamente o que é que tem por trás? Um parênteses, Colab a gente é aberto, a gente fala, a gente não tem essa, assim, mas o que é que tem um pouco na cozinha da gente? Eu acho que existem várias coisas dentro da AWS que elas acabam possibilitando algumas features da gente, mas eu acho que a principal não é da AWS, mas é como a AWS fornece essa tecnologia para a gente, que é um banco não relacional, é um banco NoSQL. A gente tem vários bancos, antigamente os bancos eles eram todos SQL, SQL que a gente fala, então todos os bancos eles eram estruturadinhos, eu tenho minha tabela com a minha coluna, com as minhas linhas e as minhas colunas têm tipos e era tudo estruturado. Ao longo do tempo, e o Facebook mostrou isso muito bem para a gente, que os dados mais próximos da realidade, eles não têm como ser estruturados. Eles sempre vão ser caóticos. Você vai ter gente que vai ter data de nascimento, vai ter gênero, outra pessoa não vai ter essa informação, uma pessoa vai ter foto, outra não vai ter foto. Então ficava difícil tentar encontrar a ordem no caos. E abraçar o caos era muito mais interessante. A gente conseguir surfar o caos, e aí e essa estrutura de bancos não relacionais traz muito isso pra gente, que é a história do Facebook de eu tenho um amigo que tem um amigo, então conhece outro amigo, então esses cruzamentos de grafos, esses cruzamentos de nós que a gente fala, eles possibilitaram a gente poder surfar o caos do tal do não ter regra. Então, assim, você pode ter um banco não relacional em várias plataformas. Você pode hospedar o seu, você pode contratar um Mongo Atlas, você pode contratar um Cassandra, um Redis, enfim. Mas como a AWS servia isso para a gente dentro de uma VPC, que é uma Virtual Private Cloud, para a gente com muita segurança e com uma integrabilidade muito grande dentro dos outros serviços que a gente já usa dentro da AWS, possibilitaram muito a gente fazer isso muito rápido. Possibilitou muito a gente fazer isso rápido e possibilitou a gente entender os dados que vinham, né, dentro da criação desses serviços de uma forma muito mais simples do que se a gente quisesse controlar os dados. Se a gente quisesse controlar os dados de uma forma mais estruturada, a gente ia cair no ponto de a gente ia acabar engessando, que a gente ia criar uma regra de mas a gente ia pegar alguma entidade, cliente nossa, que ia falar, eu quero que a minha foto não seja em JPEG, seja em PNG. Pronto, quebrou já a nossa estrutura. Então a gente não podia ter regras. A gente tinha que ter orquestrações, mas sem ditar regras dentro da aplicação. E acho que a questão de bancos não relacionais foi o que proporcionou tudo isso daí pra gente. Fora a parte de a gente ter microserviços associados. Então a gente hoje consegue criar esses bloquinhos de Lego com muito mais facilidade. Então a gente não precisa pensar no serviço, a gente pensa no serviço para que o serviço nos dê insumo para falar, beleza, eu vou usar esse bloquinho de Lego. Mas tem uma particularidade que precisa disso. Então eu vou criar um bloquinho de Lego que vai resolver essa particularidade, mas ela também vai ajudar horizontalmente as outras entidades que queiram este comportamento. Então o nosso trabalho ficou muito mais de entender quais bloquinhos de construção seriam interessantes para a gente colocar nos microserviços e dentro da plataforma do que de fato a gente precisar chumbar uma regra dentro do software. Então, aí vamos lá, a gente está olhando isso e aí a gente começa a ser uma ferramenta, vou falar aqui mais uma vez o depoimento de quem está de dentro, é fácil, né? Mas incrível, onde
a gente vai deixando de ter necessidade de ter gente codando, porque a gente facilita que o próprio cliente da gente consiga construir sem código. Sem código. E aí a gente vai para um mundo mais atualizado, que é um mundo de IA generativa, a gente falando muito de inteligência artificial, e a gente começa a olhar e dizer, tá, e o que é inteligência artificial? Primeiro, eu queria até que tu fizesse um pouco do resgate, o que é que a gente já usava de IA naturalmente, e aí depois a gente vai chegar no o que é que a gente está fazendo agora, que é muito incrível assim, porque é o olhar de não só facilitar eu falo muito que o Colab virou um sistema criador de sistemas. A gente consegue criar sistemas ali dentro, o que antes para um governo custava R$1 milhão cada etapa, a gente consegue, não, mas eu quero no WhatsApp, aperta um botão, mas eu quero tal coisa, aperta um botão, e é um negócio que, cara, você tinha que ter vários contratinhos, você consegue fazer tudo junto numa coisa menor. Mas então, além de ser essa coisa de conseguir tirar a necessidade de desenvolvimento tecnológico, a gente começa também a usar a IA para ajudar no lado de negócio, né? No lado de desenho de fluxos. Então, um resgate primeiro do que a gente usava e até chegar assim. Acho que tem muitas coisas que a gente já usava em inteligência artificial, mas elas não eram o front, então elas não eram vistas. Por exemplo, todo o tráfego que passa pelo Colab hoje, Colab por conta de ser multi-tenant, a gente tem máquinas descentralizadas, mas elas processam todos os clientes. As requisições que chegam nessas máquinas da gente, existe um algoritmo chamado Round Robin, que ele usa inteligência artificial, que a gente fez um roll-up dessa inteligência artificial, para que ela pudesse entender como é que é o tráfego do Colab e direcionar para qual máquina ela precisa estar com menos carga naquele momento. Ou então, essa máquina ela está num data center que é da Vivo, então está mais perto dessa pessoa, então eu consigo tendenciar para lá. Análise de fraude dentro de ataque que a gente tem de DDoS. A gente tem... você está na internet, você está aberto para receber ataque. Então a própria AWS tem uma inteligência artificial que roda numa infra da gente, que ela fica verificando de onde vem as requisições de todo mundo, ela vê se essa requisição tem alguém bombardeando alguma coisa da gente, algum endpoint da gente, ele bloqueia essas requisições. Então a gente tinha muita coisa já de inteligência artificial rodando para suprir o Colab. E aí quando a gente tem o boom de modelos como o DaVinci, modelos como o próprio GPT, a gente começa a falar, beleza, eu consigo usar esses modelos de IA generativa para gerar informações. E aí, se você for pensar, tudo no mundo acaba virando, para a gente de tecnologia, tudo no mundo acaba sendo quantificado em números. Então, a gente consegue usar hoje IA generativa para transformar essa ideia que a gente teve de conceito, desses bloquinhos, para que uma IA generativa ela fale quais bloquinhos seriam interessantes a gente usar dentro de um contexto, dentro de um prompt que o usuário hoje coloca no Colab. Então, é o apoio desses modelos de inteligência artificial para não só a gente, para de fato criar um início de serviço ali para a gente poder começar uma discussão, começar já a ter algum... O paralelo se a gente primeiro virou uma fábrica de Lego, de peças de Lego, agora, e aí quem usa qualquer tipo de inteligência, ChatGPT, que é o mais popular, eu acho, e você vai lá e escreve um prompt e ele vai te respondendo. Essa segunda parte, que é o que a gente está fazendo agora, aprofundando muito assim, tá bom, a gente criou a fábrica de Lego e agora a gente tem um robozinho que a gente diz, ei, monta um castelo para mim. Exatamente. E ele vai lá e monta esse castelo inteiro e eu ainda posso ir lá, pegar mais umas peças e tirar daqui, exatamente, colocar para lá. Mas essa coisa, e eu vou falar como trabalho com tecnologia há uns 20 anos, 20 não, mas uns 15 anos pelo menos, mas não escrevo uma linha de código, mas trabalho perto de uma turma meio maluca assim, há um bom tempo. E poucas coisas me impressionam, porque eu meio que sei, estou acompanhando, os maiores eventos de tecnologia do mundo e tal, e tipo, beleza, mas é muito impressionante hoje
você, hoje no Colab, você enquanto um cliente da gente, né, enquanto entidade que está ali dentro, você abre lá e quero criar um serviço público digital para... Vou usar um exemplo que eu fiz recente, que era usando para um país na África, para o país não sei das quantas, de abertura de alvará de abertura de empresas, levando em consideração toda a legislação do país, os decretos presidenciais que aconteceram não sei quando, e que isso, aquilo, outro, manda fazer. Ele cospe o sistema completo, eu vou lá, aperto, eu quero no WhatsApp. Pá, ele constrói, renderiza, um segundo está pronto no WhatsApp, ou no web, ou no aplicativo, e por aí vai. E aí, assim, Guto, é muito louco enquanto, mais uma vez, aí eu olho o Colab enquanto enabler, né, enquanto habilitador. Enquanto habilitador para a construção de políticas públicas. E assim, cara, isso é uma grande transformação. Porque não é que as pessoas do governo vão deixar de, quem sabe muito melhor, é o cara lá do país que vai conseguir... Mas assim, o começo de tudo está por ali, exato. Levando em consideração o que é o CPF deles, levando em consideração a moeda local, levando em consideração a estrutura do governo desenhada, os decretos. Cara, é muito louco. Eu acho que é exatamente o que você falou, a gente criar esse robozinho para ele fazer esse first mile do serviço, né? Dele fazer desse comecinho do serviço e que aí e que a gente possa usar o resultado dele, não como algo já pronto, porque ainda é uma máquina versus humanos, mas que ele possa ajudar no começo de discussões para que esses serviços possam enriquecer mais ainda. E quem está pensando no serviço possa pensar de fato na carga útil e não na legislação que está envolvida naquele serviço, porque a IA já vai entender qual é a legislação e vai tentar colocar no meio do serviço. Então é muito mais para, facilitar o início da conversa para que a gente possa ter serviços mais robustos. Coutinho, para a gente ir pro fim, assim, eu não quero falar muito sobre futuro, porque eu acho que a gente está, inclusive, neste momento em São Paulo, mas na verdade em Vegas, pensando... Descobrindo, talvez, coisas novas que a gente... O que é que vem por aí, assim, né? Mas o que eu queria te perguntar por fim, assim, é para tu deixar um recado para quem trabalha com governo, quem trabalha de alguma forma com tecnologia, com serviços digitais em governo, qual é o tipo de cabeça que as pessoas têm que ter para usar essas tecnologias mais de fronteira, assim, né? Eu acho que as tecnologias, quando você vê tecnologias tipo o ChatGPT que você falou, elas são muito incríveis no primeiro olhar. E quando você começa a usá-la, você fala, meu Deus, isso daqui é impressionante, isso daqui é mágico. Tanto que se você for ver em todo lugar, o símbolo de inteligência artificial de alguma coisa é uma varinha com uma magiquinha. Então, se torna muito mágico. Mas eu acho que pessoas sempre vão ser o ponto mais importante de todo o rolê. Não só porque você está criando algo para pessoas, você tem que ter sempre essa mentalidade. E eu acho que então, não só em tecnologia que você falou, mas que as pessoas de governo e de fato, de tecnologia tem nessa criação de serviços, é fazer boas perguntas. A gente tem que ter pessoas hoje com uma mentalidade de fazer ótimas perguntas, criadores de prompts muito bons, mas principalmente esse ponto da discussão sobre, beleza, eu estou fazendo um serviço para quem? Quem que vai usar? Então, eu acho que design de serviço em cima disso é extremamente... é o passo inicial para você poder entender para quem você está criando aquilo, quem vai usar aquilo, e eu acho que a tecnologia tem que ser vista como uma habilitadora daquele pensamento. Porque é isso, é como as duas coisas vão se unir. Então, eu acho que essa linha de pensamento é crucial. Coutinho, eu acho que está na hora de a gente tomar um banho, descer para fazer uma jogatina ali, que a gente está em Vegas, né? A gente vai fazer alguma coisa agora, mas, velho, muito obrigado pela parceria que a gente tem. Lhe admiro demais como pessoa, como um profissional absurdo. Que bom que você faz parte do time da gente, que faça parte por muito mais tempo, que a gente consiga
o Collab como um habilitador, um enabler, né? O habilitador dessa tua vontade de transformação na vida das pessoas também, impacto positivo na vida das pessoas, porque, no fundo, velho, estamos aí para isso, né? Exatamente. E acho você um cara extremamente inteligente, tenho minha síndrome do impostor, mas me acho inteligentinho também em alguns aspectos, para saber que o mundo precisa de gente que esteja a fim de fazer, assim, dá para se divertir muito fazendo. Exato, dá para se divertir muito e acho que esse é o meu grande ponto. Aqui no Collab eu me sinto muito feliz de poder fazer as coisas, mas de um modo leve e divertido. Fora a parte que tem crise e a gente quer se matar. Mas aí essa daí mas sempre acontece também. Acontece. Né? Mas eu acho que é isso. Poder proporcionar um serviço de qualidade para quem precisa de uma forma divertida é bem viver o sonho. Obrigado, meu querido. Vamos começar a bebedeira e começar a jogatina. Demorou. Turma, muito obrigado por assistir mais um bate-papo desse, ou quem está escutando também. É bem legal, assim, e hoje Guto vinha aqui para o escritório e eu disse, cara, quero gravar contigo, porque faz total sentido, assim, a gente aprofundar nesse tema. Fico muito feliz das pessoas que estão dentro do Collab construindo. Se você está assistindo isso, curtiu o papo da gente, comenta, compartilha, tira foto. Vem de novo aqui, para a gente fazer uma foto legal, que é para você parar nesse momento e fazer pausa ali, pega assim e publica nas redes sociais, marca @CollabApp, no Instagram pelo menos, tem o LinkedIn Collab, procura Gustavo Moreira Maelbel, Augusto Henriques, procura por aí, enfim, marca a gente nos cantos. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, fala com a gente está super à disposição. Espero que você tenha curtido e continua assistindo todos os conteúdos desse evento que está muito massa. Valeu!